Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de Joquebede, que foi, caso vocês não saibam, foi a mãe de Moisés, né? Aquele Moisés que libertou os israelitas da escravidão de Faraó, né? E, enfim, fez coisas maravilhosas. Vou contar a história dela pra vocês. Então, naquela época, astrólogos foram pra Faraó e falaram que estava pra nascer um menino que iria libertar o povo dele da escravidão de Faraó. E aí eles falaram que estava pra nascer esse menino. Então o Faraó falou assim, então eu vou mandar matar todos os meninos que nascerem, né? Porque eu não quero ninguém tirando o povo que eu tô escravizando da escravidão. Eu não quero, né? Óbvio. Então, ele falou, ele ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados no Rio Nilo para, obviamente, né, morrer afogado. Então, se uma mãe engravidasse e o filho era menino, ele iria ter que morrer. Por quê? Porque tava pra nascer um menino que iria tirar o povo dele da escravidão de Faraó, né? E óbvio que ele não queria isso. Então, Joquebede ficou grávida, né? Ela ficou grávida e aí nasceu. E adivinha? Era um menino. E ela não quis, óbvio, né? O filho dela não quis jogar ele no Rio Nilo pra morrer afogado. Mas... Então ela resolveu esconder o menino. Por quê? Ela sentiu algo diferente nesse menino. Ela sentiu... Eu não sei se é uma beleza diferente, ela sentiu algo naquele menino, ela sentiu que tinha algo especial naquele menino quando ele nasceu. Então, ela quis esconder ele, ela escondeu ele por 3 meses. Ela era da tribo de Levi, né? Ela tinha antepassados muito presentes na história da Bíblia, né? Muito importantes. Abraão, Isaac, Jacó. Então, ela era uma mulher que os antecedentes dela tinham muita fé. Logo, né, graças a Deus, ela herdou isso dos antepassados dela. E aí ela teve uma ideia. Ela vai até o Rio Jordão, coloca o menino num cesto e lança esse cesto. Eu tenho que comentar, inclusive, que ela foi uma mulher de muita fé por fazer isso. Porque esconder uma criança, esconder um bebê que chora muito e toda hora, não é fácil. Então, só ela ter feito isso, ela já provou que ela tem muita fé em Deus, né? O fato dela ter escondido o bebê dela por 3 meses já mostra, né, o quão a fé dela foi maravilhosa e foi super grande, né? Porque ela tava desobedecendo o Faraó, sabe? Então, se ele soubesse, provavelmente ele mataria a família toda dela e ainda o bebê. Com certeza, né? Se ele soubesse por que você tá escondendo seu bebê por esse tanto de tempo, né? Óbvio que ele iria deduzir que esse era o menino que ia libertar o povo dele. Então, ela tomou uma decisão com muita fé e com muita criatividade. E ela lançou no cesto o filho dela, lançou sobre as águas, lançou sobre o Rio Jordão. Em Eclesiastes 11:1, fala assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Aí, o que ele quer dizer com isso? Eu tinha que arriscar lançando ele sobre as águas, porque depois a recompensa viria. E de fato, depois a recompensa veio, né? Depois ele conseguiu levar o povo até a Terra Prometida. Depois ele fez muitas coisas e teve uma intimidade maravilhosa com Deus. E venceu muitas batalhas junto com Israel, né? Então, de fato, eu vou ler de novo. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. E foi a recompensa que o pregador tá falando em específico aqui, a recompensa que ela iria ter por ser usada, por ser criativa, por ter sido inteligente, por ter tido fé em Deus, sabe? Porque com medo, com certeza, ela não iria ter conseguido fazer isso. Ela iria ter falado, não, meu filho não vai ficar aqui comigo. Eu não contei que quem achou o filho dela, quando ela lançou sobre as águas, foi a filha de Faraó, que foi uma mulher muito bondosa, também, que achou a criança linda, super fofa, e ela decidiu, obviamente, cuidar da criança. Obviamente não, né? Que ela poderia ter feito, não, é um menino, eu vou só virar o cesto e, né? Mas não, ela quis pegar o menino e quis ter pra ela, porque, se eu não me engano, a filha de Faraó tinha dificuldade pra engravidar. Então ela pegou o menino e criou ele. E adivinha quem foi ser a babá do menino? Pois é, Joquebede. Ela foi lá e acabou criando, né, o filho dela. Acabou conseguindo criar, pelo menos por um tempo, o filho dela, né? E o pouco de tempo que ela teve pra ensinar ele sobre Deus, ela usou desse tempo para falar dele, para falar para ele sobre Deus, sobre que o povo dela tava muito difícil pro povo dela viver naquela época, que eram os israelitas. Porque, como vocês sabem, no futuro, quem que libertou os israelitas de Faraó? Moisés. Então, ela sabia que estava sendo uma lição difícil, que logo depois ela iria ter que se despedir do seu filho e deixar lá com ela para ele crescer. Depois que ele ficou adulto, que ele teve essa oportunidade, né, de libertar o povo das mãos de Faraó. Bom, ela foi uma mãe maravilhosa. Ela foi uma mãe incrível, obviamente, né? Ela cuidou de Moisés, que foi um homem que libertou, como eu já falei várias vezes, libertou os israelitas de Faraó. E ela foi
mãe de Arão, que era o filho mais velho, que ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, que é um cargo super importante. E ela foi mãe também de Miriam, que foi conhecida na Bíblia, que cantou o hino da vitória, que teve muita fé, que tinha muita fé depois das guerras, né? E dançava e alegrava o povo depois das guerras, né? Depois das lutas. E ela foi uma mulher incrível também, Miriam. Então, ela educou super bem os 3 filhos dela, e ela educou bem até o filho que ela não teve tanto contato com os outros, né? Que foi Moisés, que ela lançou Moisés. O 6º, e provavelmente, eu não sei se acredito que ela tinha um objetivo, se ela só lançou por lançar e confiou em Deus, ou se ela lançou já sabendo que a filha de Faraó iria ver. Provavelmente ela já lançou sabendo que a filha de Faraó iria ver, iria se encantar com o menino, né? Ela sabe que ele tem algo de especial, só não sabia o que era, né? A filha de Faraó. Joquebede, ela foi uma mulher que ela passou por coisas que ela realmente teve que confiar em Deus, porque não deve ter sido fácil, primeiro, pensar que ela teria que lançar o filho dela nas águas pra ele morrer afogado. Não foi fácil. Segundo, não foi fácil ter na cabeça dela que ela tava mentindo pra Faraó. Tipo, ela estava mentindo pra Faraó. Ele poderia acabar com a vida dela e com a nação dela também, né? Falar assim, ficar com raiva e falar assim, não, acabou, sua nação, você, seus filhos, todo mundo, eu vou matar todos. Ele poderia fazer isso, e ela poderia ter pensado nisso, né? E às vezes ela até pensou nisso, mas ela teve fé. Não matou o bebê, né? E lançou ele, escondeu ele por 3 meses. Depois lançou ele sobre as águas para a filha de Faraó ver ele e se engraçou com ele e pegou o bebê para ela. A vida dela não foi muito comentada na Bíblia, mas ela nos ensina uma lição muito importante, que foi a fé dela, que foi herdada, né, pelos pais, que ela colocou em prática essa fé, né? E ela teve que ter muita. E ela entregou situações super assustadoras nas mãos de Deus. Que eu acredito que ela pode ter orado e jejuado e falado, Senhor, vou ter que afogar o meu filho. Tipo, eu não quero fazer isso, sabe? Com certeza ela estava numa situação muito difícil. Por um lado, medo de Faraó descobrir, né? Provavelmente. Por outro, é o filho dela, né? Óbvio. Ela não queria matar o filho dela. Ela não queria ser responsável por isso. E nem ela e nem o marido, inclusive, fizeram isso porque eles sabiam que Moisés tinha algo especial. Bom, uma frase muito legal que eu li, né, pesquisando e lendo sobre a história dela, foi que ela foi a prova de que a preocupação termina quando a confiança começa. Confiança em quem? Em Deus. Então, essa é uma frase que eu amei. A preocupação termina quando a confiança começa. Então, quando a gente começa a confiar em Deus, as nossas preocupações, as nossas dores, elas são lançadas, né, nas mãos de Deus, e a gente para com isso. Para de ter essa preocupação, essa ansiedade. Quando a gente lança isso nas mãos de Deus e confia, a gente não tem mais tanta preocupação em relação a algo que a gente esteja passando, né? Então, 2 coisas maravilhosas que a história dela nos traz de lição é que nós devemos confiar em Deus e nós devemos lançar as nossas provações nas mãos dele. A gente tem que lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades na mão dele, né? Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, né? Que eu não tô lembrando que versículo é esse, mas ele é muito famoso, né? Porque a gente, às vezes, se esquece de que tem um Deus cuidando da gente, né? Nos amando e nos protegendo, né? Eu fico pensando o quão deve ser imenso o mundo espiritual e o quão Deus deve nos proteger no mundo espiritual. Só que a gente não vê, né? Porque a gente não tem a visão 100% aberta, né? Algumas pessoas têm um pouco, mas óbvio, a gente não tem 100%. Acho que a gente não conseguiria viver se a gente tivesse a visão espiritual 100% aberta. Enfim, a gente não tem noção quanto Deus nos protege de todo mal, de tudo que não vem dele. Tanto que ele nos ama e a gente tem que confiar em Deus, né? Que foi isso que ela fez. Se ela não tivesse confiado em Deus e dado ouvidos para as preocupações dela, provavelmente Moisés não teria libertado o povo de Israel, o povo dela, né? Das mãos de Faraó, e seria terrível, né? Porque a gente sabe tanto que é bonita, é complicada, mas acabou que no final eles conseguiram chegar na Terra Prometida. E Deus usou muito Moisés, né, para ter intimidade com ele, para amar ele, para repreender o povo. Então Moisés foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, por causa que ele teve uma mãe, né, que cuidou dele, e que o pouco tempo que ela teve com ele, ela falou de Deus para ele. Então, ela foi uma mulher maravilhosa. E essa história também, eu não sou mãe, mas essa história fala também para as mães, né? O quanto as mães são importantes para a vida dos filhos, né? E nós que não temos filhos, a gente tem que saber que os pais são muito importantes na vida dos filhos, né? Os pais são responsáveis pelo que os filhos vão ser no futuro. Eles são responsáveis. Então, a gente tem que orar, né? Para pedir para Deus que
que nós sejamos pais como Joquebede, que a gente tenha confiança em Deus e que a gente instrua nossos filhos, independente de qualquer coisa, qualquer situação. A gente tem que instruir, porque os pais têm sim muito poder sobre a vida dos filhos. Foi essa a história dela, espero que vocês tenham gostado. É uma história muito linda, é uma história muito boa e ela traz duas lições incríveis. Você não se esqueça de se inscrever, de curtir e de ativar o sininho. Tchau!